A paz do Senhor, meus amados irmãos, nesta manhã, neste dia, vamos meditar um pouco na Palavra de Deus, com o tema: estou me esforçando para ser um bom cristão. Em Isaías, tomando como base a palavra de Deus, em Isaías, no seu capítulo 12, Isaías capítulo 12, glória a Deus, e o versículo 2 que nos diz: Deus é minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é minha força e meu canto. Ele é minha salvação. Tomando como base esse versículo, meus amados irmãos, queremos falar um pouco a respeito: estou me esforçando para ser um bom cristão. O que conta não é esforçar-se, e sim confiar. Quando o homem está se afogando, ele se esforça o máximo para sobreviver. Assim mesmo, continua-se sendo afogado. Porém, se alguém vier salvá-lo, ele confiar nesta pessoa, será salvo, e esta pessoa é nosso Salvador. Nós podemos ver na passagem, quando Jesus vinha caminhando pela água, Jesus ali, ele diz a Pedro que Pedro descesse do barco. E Pedro desce do barco, e a Bíblia diz que quando Pedro teve medo e começou a se afogar, Jesus pegou pela sua mão e o salvou, e ambos subiram no barco. Só Jesus, meus amados irmãos, glória a Deus, é que nos pode nos dar a certeza da salvação. Nós podemos ver, irmãos, que também no livro de Jeremias, no livro de Isaías, vamos para o livro de Isaías, Isaías no capítulo 43, Isaías 43, e no seu versículo 11, a palavra de Deus diz assim: eu mesmo sou o Senhor, além de mim não há salvação alguma. Então, meus amados irmãos, nós só somos salvos através de Jesus Cristo. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Isaías 45, e no seu versículo 21, a palavra de Deus vai dizer assim: declare-me o que deve ser apresente prova, que ele juntamente se aconselhe, que há muitos predisse isto, que eu declarou, desde o passado distante: não fui eu o Senhor, e não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador, não há outro além de mim. Ou seja, ele está dizendo, Jesus está dizendo, que não há salvação a não ser em Cristo Jesus. Em Lucas, no capítulo, também Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, e no versículo 11, Lucas capítulo 2, meus amados irmãos, e no versículo 11 diz assim: hoje na cidade de Davi lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, a palavra de Deus é bem clara, irmão, que é só há salvação em Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Prosseguindo aqui o nosso estudo, nós podemos ver que a salvação não é pelas obras, né? Tomando como base, vamos para Efésios, no seu capítulo 2. Efésios no seu capítulo 2 e o versículo 9. Vamos ver o que é que a palavra de Deus nos diz
em Efésios capítulo 2, versículo 9. Não por obra, para que ninguém se glorie. Não por obra, para que ninguém se glorie. Ou seja, não é por obra que o homem vai ser salvo. Não há obra nenhuma que você possa realizar em benefício de si mesmo. Algo que seja capaz de substituir o mérito da obra de Jesus, realizada por mim e por você na cruz. Nada substitui aquilo que Jesus fez, que foi se entregar por nós na cruz do Calvário. Então não vai ser pelas obras. Muita gente diz, mas aquele homem era uma pessoa muito boa, era um homem que praticava as boas obras, mas se não tiver um encontro com Jesus Cristo, não aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida, para nada vale as suas obras. Podemos ver, meus amados irmãos, no livro de Romanos, vamos para Romanos, onde nós vamos falar também a respeito dessas obras. Romanos no capítulo 3 e no versículo 20 nos diz assim, meus amados irmãos: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois mediante a lei que nós tomamos plenamente consciência do pecado. Ou seja, meus amados irmãos, se não for pela misericórdia de Deus, não for, glória a Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, ninguém será salvo. Nós somos salvos através da nossa fé em Cristo Jesus, aceitando Ele como Salvador da sua vida. Engana-se aqueles que pensam que é pelas obras. E muitos pensam que depois, e temos que saber que depois da morte segue juízo. Então, enquanto há tempo, temos que aceitar Jesus Cristo como Salvador da nossa vida. E no livro ainda de Romanos, no capítulo 8, no seu versículo 3 diz: porque se você vive de acordo com a carne, morrerá, mas se pelo Espírito fizerem morrer o ato do corpo, então você viverá. Então, nós sabemos, meus amados irmãos, que nós temos que, pela fé em Jesus Cristo, glória a Deus, buscar Ele a cada dia, buscar Ele, entregar a Ele, para que o nosso corpo passe a ser templo e morada do Espírito Santo de Jesus. Por isso Jesus disse: o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Em Romanos capítulo, também, no capítulo 9 e o versículo 11, nos diz assim, meus amados irmãos. Romanos 9 e 11. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obra, mas por aquele que chama, foi dito a ela. Glória a Deus. O mais velho servirá o mais novo, como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Então, meus amados irmãos, não é pelas obras. Mais uma vez, nós falamos aqui que não é pelas obras, sim pela fé em Jesus Cristo. Não há obra nenhuma, irmão, que nos possa realizar em benefício de si mesmo algo que seja capaz de substituir o mérito da obra de Jesus nas cruzes do Calvário, né? E somente Cristo pode justificar, somente Cristo pode tornarmos nós justos perante Deus. Só Cristo é quem pode nos tornar justos perante Deus. Veja aí no livro de Isaías, no seu capítulo 64. Glória a Deus. Vai nos falar, irmão, a respeito disso. Como diz a sua santa palavra, que só Cristo, Ele pode nos justificar. Isaías 64, no versículo 6, nos diz: somos todos impuros, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Murchamos como folha, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Amém, meus amados irmãos? Então, Isaías falando aqui que somente Cristo
Nós somos todos impuros, somos todos imundos, mas através de Jesus Cristo que nos amou, como diz a palavra de Deus, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida. Glória a Deus. E nós podemos ver em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa. Convertei-vos, convertei-vos, ó casa de Israel. Ou seja, glória a Deus, veja que Deus está te chamando. É Ele que quer te justificar diante, aleluia, glória a Deus, de toda a humanidade que te acusa. Então, mas para isso é necessário reconhecer a Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Em Romanos capítulo 4, no seu versículo 25, a Bíblia diz: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Então, Jesus Cristo, Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Então, Ele, meus amados irmãos, que vai nos justificar. Também no livro de Romanos, no capítulo 6 e no versículo 7, a palavra de Deus vai dizer: pois quem morreu foi justificado pelo pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele, morreu para o pecado uma vez por toda, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considere mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando o seu corpo mortal, fazendo que você obedeça aos seus desejos. Então, meus amados irmãos, a justificação é através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A Bíblia também, ela nos diz, meus amados irmãos, em Romanos, no capítulo 3, e o seu versículo 26, diz assim: mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, meus amados irmãos, glória a Deus. Como estou me esforçando para ser um bom cristão? Glória a Deus. Para ser um bom cristão é seguir o caminho que Cristo tem para nós. Como Jesus disse: aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Amém? A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe grandemente. Na próxima estaremos falando sobre o que é pecado. Amém? Deus abençoe os amados irmãos.